entrando. Olá! Espero que estejam todos bem, começando mais uma live por aqui, dessa maratona super especial, né, com o grande objetivo de te ajudar a educar sem pirar. Então, hoje estamos iniciando com mais um tema para te ajudar nesse grande desafio. Eu já vou compartilhando a tela aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o problema em repetir o formato de educação tradicional. Então, o que é esse formato de educação tradicional? Aquele aprendido pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que tanto influenciam na nossa forma de educar. Para quem está entrando aqui no Instagram, eu sugiro que vocês entrem pelo link que aparece na minha bio e venham acompanhar aqui pelo YouTube, porque é onde eu estou compartilhando os slides e aí você vai ter um aproveitamento muito melhor. Quando a gente fala, né, dessa maneira de educar, a gente precisa entender o que envolve todo esse processo. Eu fui criada de um jeito, você foi criada de outro, e quando a gente se junta com uma outra pessoa, né, e vai formando a nossa própria família, já vem mesclas de educações diferentes, né? Você foi educada de uma forma e o teu esposo de outra. Consequentemente, no momento em que chegam os filhos, é muito natural ter divergência na forma de pensar, né? De qual é a melhor forma de educar. Porque a gente vai discordar de vários aspectos, não é? De repente, um acredita que precisa ser mais rígido, e o outro acredita que é legal de ser mais flexível. E onde que está o grande problema disso tudo? A gente tem um desafio muito importante quando os filhos nascem, né? Que é de encontrar o equilíbrio entre o formato de um e do outro. Entrar em equilíbrio e na concordância, né, de o que a gente vai considerar como certo e errado, o que a gente quer passar para frente, o que é importante das crianças desenvolverem, né? Desculpa. Vai entrar as questões relacionadas aos valores, as regras da casa mesmo. Então, é bem importante da gente afinar, né, e encontrar um equilíbrio entre o que um pensa e o outro também. E aí, quando a gente fala, né, desse formato tradicional de educação, e é onde eu percebo que vai aparecendo os maiores problemas. Por quê? Os nossos pais foram educados de uma maneira, pelos nossos avós, né? Então, nossos avós aprenderam com os pais deles e passaram para os nossos pais, que, consequentemente, passaram adiante. E nesse passar adiante, já veio com essa mescla, né? Porque quando a gente se junta com uma outra pessoa, vai ter a mescla, né, do formato de educação de um e do outro. E aí, em pleno século XXI, né, vem uma criança muito diferente da criança que nós fomos. Então, aí já começa o grande desafio, entender qual é esse momento. Ao longo da história, muita coisa foi mudando, né? O olhar para a criança em especial. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande, né, em minimizar o impacto de situações mais complicadas, de evitar traumas, e a gente vai buscando informações sobre isso em várias fontes. E aí cabe, né, a gente aprender como que eu posso dizer? Cabe a gente aprender a filtrar essas informações, porque nem tudo é válido para a gente, né? Precisa estar de acordo com os nossos valores, com o que a gente quer transmitir, que tipo de adulto a gente quer formar, né? Qual é o adulto que eu quero que o meu filho seja quando crescer?
Então, tem tanta coisa que pode influenciar que, se a gente mantiver aquele mesmo padrão de educação, a gente não vai alcançar esse objetivo. E aí é onde a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Uma das coisas que eu ouço bastante, se vocês não falam, certamente já ouviram, né? Alguém dizer, mas eu fui criada assim, eu tô aqui, não tenho nenhum trauma, deu tudo certo, parece que tá tudo funcionando. Frases como, quer um motivo para chorar? Nossa, minha mãe falava tanto isso, para parar de chorar, né? E resolve realmente. Deixa de castigo e aí fala, isso foi para você aprender. Eu posso porque eu sou sua mãe, né? Sem a gente perceber, a gente repete uma série de frases que eram ditas pelos nossos pais. Quando a gente vai no automático, sem parar muito para pensar no que vai fazer, por que vai fazer, a gente tende a repetir muito esse formato de educação tradicional. A gente repete as frases que ouvíamos dos nossos pais, repete algumas atitudes, inclusive aquelas que a gente não aprovava. Né? Eu imagino que você, assim como eu e a grande maioria das pessoas, reprovava uma série de situações, uma série de atitudes que os nossos pais tinham com a gente. E aí dizia, porque quando eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer assim, eu quero fazer de tal formato, eu quero fazer tal coisa. A gente faz uma série de planejamentos, mas na prática, a coisa é diferente, né? Porque aí a gente tem essa tendência imensa a repetir os padrões pelos quais nós fomos criados. E diante disso, o impacto que isso acaba tendo, a gente não tem clareza sobre a importância de adaptar algumas práticas educativas, e isso pode te levar a ter uma série de dor de cabeças, né, onde você acaba pirando, literalmente. E uma delas é que você não vai conseguir identificar a real necessidade do teu filho. Então, isso é muito importante, né? Quando você tem clareza do que é que o teu filho precisa, de como você precisa falar com ele, de que tipo de estímulos ele precisa para se desenvolver melhor, nossa, aí a coisa deslancha, né? Porque você se sente uma mãe mais confiante, uma mãe mais segura, tendo a tranquilidade de saber que está fazendo o melhor, né? E é muito sobre isso que a gente vai falar. Então, percebe a importância de fazer algumas adaptações no modelo que provavelmente você está praticando aí, né? Se vez ou outra você se pega repetindo frases, atitudes e até os recursos de punição, né? Os castigos e coisa e tal, muito provavelmente você vai caminhando para uma educação que gera muito estresse, muita dor de cabeça, é onde você vai pirando, e é isso que a gente não quer. Então, para te levar nessa direção de conseguir educar o teu filho, preparando ele para a vida de uma forma mais tranquila, tanto para o teu filho quanto para você, é que a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, eu vou sugerir que você pegue um caderninho, caso você ainda não tenha feito isso, uma folha, alguma coisa, para você anotar dicas importantes que você vai ouvir aqui, tá? Porque essa conversa de hoje, ela é super importante e tá muito especial. Só tomar uma aguinha e a gente continua. Quando eu falo de introduzir um outro formato de educação que seja mais eficiente e te dê essa tranquilidade, né, na hora de educar o teu filho, a gente não está dizendo que você foi criada de forma errada, tá? Fique bem claro isso. Eu não estou dizendo que tua mãe, teu pai errou muito contigo e que por conta disso você também tem feito tudo errado. Aliás, eu nem gosto muito de utilizar esse termo. Eu trouxe dessa forma até para ter oportunidade de falar sobre isso. Quando se trata, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês, inclusive.
Quando se trata de educar os filhos e preparando eles para a vida, a gente não vai dizer que uma coisa é certa ou errada, né? Isso precisa funcionar para a tua família. E é por isso que algumas técnicas você tenta aplicar em casa e não tem resultado, porque não está considerando esse elemento, né? Essa essência que é única, que é da família de vocês. Já tem uma mescla, né? Da forma como você foi educada, que teu esposo foi educado, e aí com esse grande desafio de encontrar um equilíbrio entre a forma de um e do outro, para transformar isso na tua prática de educação com o teu filho. Então, não existe certo e errado. A gente precisa encontrar o que funciona melhor para você. E aí, nesse caminho, é que eu vou sugerindo algumas coisas para você ter mais tranquilidade mesmo, tá certo? Então, seguindo aqui, eu estou falando apenas de uma oportunidade para você aprender novas ferramentas e melhorar as habilidades que você já tem, né? E melhorar as habilidades que o teu filho já tem, considerando as fases de desenvolvimento, tanto a atual quanto as próximas, né? Porque teu filho está em pleno desenvolvimento. Se ele tem 5 ou 10 anos, ainda tem muita coisa pela frente, não é verdade? Então, como é que você consegue fazer isso com maior clareza, com maior tranquilidade? Então, hoje eu quero te mostrar uma forma que eu considero melhor. Veja, não é certo ou errado a forma como você tem educado o teu filho. Eu só estou te oferecendo uma forma mais adequada para gerar uma tranquilidade maior, tanto para você quanto para o teu filho. E o primeiro passo é identificar o que precisa ser melhorado. Fica difícil a gente receber ajuda quando a gente não sabe direito o que pedir, não é verdade? Depois que a gente tem identificado, né, com maior clareza o que a gente precisa melhorar, é que aí a gente vai aplicar algumas técnicas. Então, primeiro identifica e depois melhora o processo, ok? Ó, só mais um aviso, para quem está acompanhando aqui pelo Instagram, eu sugiro que você acesse o link que está lá na minha bio, tá bem no comecinho, tá? Para você vir acompanhar aqui pelo YouTube. Porque no YouTube eu estou compartilhando os slides e aí você acaba tendo uma experiência ainda melhor, tá bom? Voltando. Nessa live de hoje, você vai aprender a identificar o que precisa ser melhorado na educação com teu pequeno e também vai aprender novas formas de aplicar, né, novas técnicas e como praticá-las. Praticar é o principal, né, gente? Se não colocar para testar, a coisa não caminha. Eu trouxe um exemplo real, tá? Óbvio que eu estou usando um nome fictício, né? Até para não expor as famílias envolvidas. Então, eu vou falar da Joana, que é mãe do Daniel. A Joana, o que acontecia com eles, né? Ela sempre ouviu dizer que meninos não choram e tomou isso como uma verdade. Isso é muito comum, né? Eu não sei se isso acontecia com vocês, de ouvirem esse tipo de coisa, mas é algo muito comum de a gente ouvir na nossa sociedade, né? De ver um menino chorando e criticar por esse comportamento, e sem parar para pensar nas consequências que isso pode ter. Então, veja, eu estou colocando um exemplo, né, de um menininho que chorava demais e a mãe se queixava muito disso, porque ela acreditava que meninos não têm que ficar chorando, né? Isso é coisa de menina. A gente ouve muito isso quando é criança. Mas você pode adaptar as mesmas técnicas que eu vou falar de agora em diante para as situações que você tem aí, tá? É só a gente ir linkando uma coisa com a outra. E aí, no discurso da Joana, ela dizia, né, o meu irmão foi criado dessa forma e ele não teve nenhum problema. Por quê? Geralmente, quando eu recebo algum caso no consultório, eu vou entender o contexto geral, né? Um pouco de como eu estava falando agora no início da live. Não basta a gente querer reproduzir aquele aprendizado que a gente teve com os nossos pais. A gente precisa se adaptar.
E tem muita coisa que impede a gente de fazer ajustes nas nossas práticas educativas, que são as crenças, as coisas que a gente cresce acreditando. Para muita gente, isso pode parecer uma bobeira, né? De, meninos não choram. É uma grande bobeira, não gera problema nenhum dizer isso para criança. Será que não? E todas as outras coisas que a gente ouve na infância, você realmente acredita que não tem impacto no teu desenvolvimento? Que não vai afetar em outras áreas da tua vida? E aí, o que acontecia? A Joana sempre ficava irritada quando o filho começava a chorar. E ela usava frases como: para de frescura, você tá parecendo uma menininha. Como é que o pequeno Daniel se sentia ouvindo a mamãe falando tudo isso? Ele ficava super triste, confuso, né? Porque ele sabia que ele era menino, e aí a mãe falava que chorar era coisa de menina, e ele ficava confuso, né? Por que eu não posso chorar? Mas se eu tô com vontade de chorar? E aí ele acabava tendo uma dificuldade imensa de lidar com aquilo que ele sentia. Então, fica aqui o convite, né? E anotem aí no caderninho de vocês. Anotem para a vida. Muito cuidado com aquilo que vocês falam para as crianças. Algumas frases têm um impacto muito significativo. Pegando esse exemplo, né, de um menininho que chorava e a mãe dizia para ele parar de frescura, que chorar era coisa de menina, sem perceber, ela não estava dando oportunidade para ele lidar com as próprias emoções. E muitas vezes a gente tem erros como esse na nossa educação, né? Tanto na forma como nós fomos educadas, quanto na forma como estamos educando os nossos filhos. A gente ouviu tanto isso, né? Tomou como uma verdade e não vê problemas, né? Acredita que não sofreu nenhum impacto com determinadas frases e por isso não tem problema nenhum em repetir. Mas lembre-se que o teu filho é uma pessoa diferente de você. Ele já é resultado de uma mescla, né, da tua linhagem familiar e da linhagem familiar do teu esposo. Ele recebe referências tanto genéticas, né, quanto de personalidade de outras pessoas, e não só de pai e mãe, de outras pessoas com quem ele convive. Então é bem importante a gente ter o cuidado com as palavras na hora de dizer alguma coisa para as crianças. E aí, o que eu sugiro que vocês façam? O melhor caminho é sempre entender como o teu filho enxerga o mundo, sem esperar que ele haja exatamente como você. Até porque isso dificilmente vai acontecer, né? O teu filho é uma pessoa diferente de você, ele já recebeu uma mescla, né, de genética e comportamental sua, do teu esposo, de outras pessoas com quem ele convive, sem contar que ele é de uma outra geração. É uma criança que já nasce num universo repleto de estímulos, né, de muita tecnologia, de costumes, culturas, vai tendo acesso a uma série de coisas que você também não teve. Então não dá para esperar que o teu filho aja exatamente como você agia quando tinha a idade dele. É fundamental se conectar com teu filho, entender como é a cabecinha dele para as coisas, como ele processa as informações, como ele vivencia essas experiências, como é que ele lida com uma situação que deixa ele triste. Com certeza, ele lida de um jeito diferente do teu. E se a gente não se conectar com isso, se a gente não entender esse processo, a gente não consegue acolher a criança e não consegue atender as necessidades dela, porque aí falta essa clareza, né, de como melhor se conectar, como melhor falar com ele e por aí vai. Aí agora vem a dica de ouro, tá? Só voltando aqui para o Instagram, para quem está acompanhando aqui no Instagram, eu sugiro que você acesse o link que está lá na minha bio, tá? Porque vai te trazer para o YouTube, onde você vai conseguir ver as imagens que estou compartilhando. Isso faz com que você tenha uma experiência ainda melhor, tá? Então, clica lá na minha bio e vem aqui para o YouTube para você aproveitar ainda mais essa maratona.
Bom, voltando para a dica de ouro. Ao invés de repetir frases como engole o choro ou recriminar a criança por estar chorando, acolha e tente entender os motivos que a fizeram chorar. E você também pode dizer como se sente e lida com situações parecidas. Então, como que é um pouco disso na prática? Ao invés de usar frases como engole o choro e acolher, como é que eu faço isso, Simone? Primeiro tentar entender, né, o que está acontecendo ali. Por que teu filho está chorando? E não tem outro jeito de entender sem perguntar. É um momento que você pode adaptar a sua comunicação, dizendo, por exemplo, eu estou vendo que você está chorando, você ficou triste com alguma coisa? Me conta o que aconteceu. Deixa a criança ouvir, dá espaço para ela falar. E quanto menor o teu filho, menor são as frases que você deve usar, tá? Menos informação, porque ele não processa um monte de informação. Conforme vai amadurecendo, ele vai dando conta de entender melhor, tanto o que ele sente como aquilo que você diz. Então, são coisas que a gente precisa ir filtrando aí no dia a dia. Eu costumo dizer que com bebês a gente é super paciente, super tolerante, entende que está se desenvolvendo. E conforme a criança vai crescendo, a gente esquece um pouco disso e vai exigindo cada vez mais. Muitas vezes vai exigindo coisas que a criança não está preparada para dar conta de fazer, né? E, em especial quando se refere às emoções. Se o teu filho tem menos de 5 anos, ele vai ter uma dificuldade imensa de lidar com as próprias emoções. Ele ainda está aprendendo a distinguir uma da outra. E crianças pequenas misturam muito isso. Por exemplo, numa situação em que ela ficou muito triste, a maneira dela lidar com a tristeza é reagir com agressividade. Então, a gente vai ficar mais respondão, vai brigar com o irmão, com os amigos, vai querer chutar, morder, enfim. A criança fica terrível no linguajar que eu ouço muito. Né? E por que isso acontece? Porque ele ainda não tem o controle das emoções. E esse é um grande desafio para a gente também, de ajudar as crianças a desenvolverem essas emoções, a identificar o que é que está sentindo e como lidar com isso, tá? E aí, voltando para o exemplo prático, né? A criança está chorando demais e você quer identificar o porquê que ela está chorando e como ajudar. Primeiro você acolhe, né? Olha, a mamãe está aqui, estou aqui para te ajudar. Me conta o que aconteceu e deixa a criança falar. E aí você pode ir nomeando. Isso que aconteceu, por exemplo, o fato da tua amiga ter pego o teu brinquedo te deixou triste. Né? E você não está sabendo lidar com essa tristeza. Sabe o que a mamãe faz quando fica triste? A mamãe gosta de comer um chocolate, a mamãe gosta de ouvir uma música, né? Você cita um dos exemplos, não vai dando vários exemplos, porque especialmente crianças pequenas não processam tudo isso de informação ao mesmo tempo. Então a gente precisa filtrar as informações também. Tá? Então você primeiro acolhe, mostra que você está ali para ajudar, depois nomeia o sentimento que a criança está demonstrando ali, né? Explica para ela que é aquela emoção, é raiva, é tristeza. Depois de nomear, a gente dá alternativas de como lidar com aquela situação. E aí, mamães, é experimentar mesmo. Tem técnicas que funcionam para uma criança e não vai funcionar para outra. Se você é mãe de mais de uma criança, também vai perceber isso na prática. Que embora você eduque, crie os dois da mesma forma, eles terão necessidades diferentes. Eles são pessoas diferentes. A maneira como eles enxergam e experienciam o mundo é diferente. Então, um pode lidar com a raiva, por exemplo, brincando com massinha, o outro pode precisar ficar quieto num cantinho. Então, a gente vai identificando, né, como é importante para aquela criança e o que é que ajuda ele a se acalmar ou a lidar com aquele sentimento que ele está sentindo na hora.
E a única forma de você conseguir identificar isso é se conectando melhor com ele, tentando pensar com a cabecinha dele mesmo, tá? Eu vou fazer um resumão do que a gente falou hoje, especialmente para quem entrou depois. Nesse encontro, nós falamos sobre o problema em repetir o formato da educação tradicional. Então, para quem perdeu algum trechinho aí, lembrando que as lives dessa maratona não ficam salvas, então, para quem perdeu algum trechinho, eu vou fazer um resumo, um resumão, tá? Que agora é um pouco mais rapidinho. E caso vocês tenham alguma dúvida também, coloquem no chat e eu vou respondendo para vocês. Deixa eu só ver se apareceu alguma pergunta aqui no Instagram. Para quem está acompanhando no Instagram, sugiro que venha aqui para o YouTube para vocês verem as imagens que eu estou compartilhando e ter uma experiência ainda melhor. Tá? Basta acessar o link que está lá na minha bio. Vai rapidinho que dá tempo. Bom, continuando aqui, quando a gente fala do formato de educação tradicional, o que a gente primeiro vai pensar é o que não funcionou tão bem, né, na forma como eu fui criada, e não existe um certo e errado nisso, ok? Existe uma maneira que vai funcionar melhor, considerando o momento atual, né? Você nasceu numa época muito diferente da que a gente vive hoje, e nem estou falando de pandemia, né? Vamos falar assim, no momento como um todo, essa nova geração, crianças que nasceram em pleno século XXI, com acesso a toda essa tecnologia, e lidar com os pais com pouca falta de tempo, né? Com muita falta de tempo, aliás, com pouco tempo livre para estar mais pertinho dos filhos. Então, a gente vai pensar em alternativas que se adaptem melhor para a tua realidade. E é por isso que não existe um formato padrão, né? Tem famílias que precisam de determinadas ferramentas e outras vai ter uma necessidade diferente. Então, a gente olha para a própria família e aqui o meu grande desafio hoje, né, é te ajudar a identificar onde é que você mais precisa de ajuda e oferecer ferramentas para você aplicar aí no teu dia a dia. Então, aquelas frases todas que a gente ouve na nossa infância, né, enquanto a gente está sendo criada. Ah, vai fazer porque eu sou tua mãe e eu estou mandando. Bota de castigo, isso é para você aprender. O que é que a gente aprende com isso? A gente vai ter uma outra live, tá? Aqui dentro da maratona, específica para essas questões relacionadas ao castigo, tá? Então, eu não vou me aprofundar nisso aqui hoje, porque o grande desafio na live de hoje é te ajudar a identificar os problemas, afinar a tua comunicação, né? Ajustar a sua comunicação para que o teu filho entenda e você o entenda também, e aí a gente vai caminhando com as próximas, ok? Então, antes de repetir todas essas frases que a gente ouvia, vamos pensar um pouco no impacto que elas têm na nossa vida, durante o nosso desenvolvimento. Eu falei um pouco sobre essa dificuldade de adaptar algumas práticas no dia a dia, né? E o quanto isso gera dor de cabeça. Uma das coisas que eu mais ouço as mamães, os papais também falando, né? Especialmente quando eu recebo alguém no consultório. Ai, Simone, eu já tentei de tudo. Parece que nada funciona na minha casa. Eu boto de castigo, eu tiro o videogame, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada funciona. Por que é que não funciona? A primeira coisa é que você precisa entender que a tua família vai ter particularidades, né? É uma identidade só de vocês. O que funciona para o vizinho pode não funcionar para você. E aí vai ter interferência de uma série de coisas, dos seus valores, das suas crenças, e não só suas, é do casal. Né? Lembrando que o filho é resultado de duas famílias diferentes que têm o grande desafio de encontrar o equilíbrio entre o formato que um e o outro considera adequado para educar a criança. Então, a gente precisa filtrar isso, tentar um equilíbrio na comunicação, né, entre o casal e no que vocês querem passar adiante.
E quando a gente não consegue identificar isso, é onde vai tendo mais dificuldade, né? Onde a gente não consegue aplicar uma série de coisas. A Arlete está aqui no Instagram falando de uma criança de 6 anos que chora muito, pede atenção. Fica aqui com a gente, Arlete, porque é o tema de hoje mesmo, né? Como os pais devem lidar e ajudar com essa situação. E eu trouxe exatamente o exemplo de uma criança que chora muito. E se você quer ter uma experiência ainda melhor, acessa o link que está lá na minha bio, ele vai te trazer aqui para o YouTube, que é onde eu estou compartilhando os slides e você vai aproveitar melhor ainda, tá bom? Então, quando a gente fala de fazer ajustes na forma como a gente educa as crianças, eu não estou dizendo que existe um jeito certo e errado. Eu estou pensando em formas que possam tornar a tua maternagem mais leve, para que você tenha tranquilidade na hora de ensinar algumas coisas para o teu filho, sem ficar estressada, perder a paciência, né? Sem piração mesmo. Por isso que eu dei esse nome para essa maratona de lives que está acontecendo nesse momento. Tá? É educar sem pirar. Então, para a gente conseguir isso na prática, a gente vai precisar fazer ajustes naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente vem praticando, tá? Então, eu estou trazendo para vocês a oportunidade de aprender uma ferramenta nova e melhorar tanto as suas habilidades enquanto mãe, quanto as habilidades do teu filho, para que ele consiga também se desenvolver de uma forma mais saudável. E aí a gente sempre vai pensar, e isso é bem importante, né? Tudo que a gente faz hoje, nesse momento atual, não é pensando em resolver só o problema que a gente está tendo hoje, pensando nas próximas fases, porque tudo aquilo que a gente não resolve quando a criança é bem pequenininha, o problema vai indo para as próximas fases com uma proporção muito maior, tá? Então, uma criança que não tem controle das emoções, não aprende a identificar, a controlar e lidar com os próprios sentimentos, ela vai passar para as fases seguintes com uma dificuldade ainda maior. Então, pensa no teu filho enquanto adolescente, não tendo condições de lidar com as próprias emoções. E a gente vê muito isso hoje, né? Quantos adolescentes se cortando, se automutilando, entrando em contato com uma série de dificuldades porque não aprenderam a lidar com as próprias emoções. Então, a gente sempre vai ter esse olhar, tá? É difícil colocar na prática? Concordo com você que é difícil, mas é possível. E é sobre isso que a gente está falando aqui nessa maratona. E, enfim, né? É um desafio, mas é possível sim. Nesse primeiro momento, vai exigir um pouco mais de vocês, claro, para que você tenha mais paciência, dedicação, insista na ferramenta, né? Não adianta querer desistir na primeira dificuldade, porque aí realmente não vai funcionar. Teu filho está adaptado de um jeito. Você vai introduzir uma ferramenta nova, um novo jeito de falar, de lidar com as situações, precisa de um tempo de adaptação. Então, não desista logo de cara, tá? Insista que vai dar tudo certo. Então, tudo isso que a gente vai falando, né? Não só aqui na maratona, né? Mas para quem me acompanha no Instagram, sabe que todo dia eu posto alguma dica, eu vou dando sugestões. Isso tudo é para te ajudar de maneira geral mesmo, tá? A ter mais tranquilidade na hora de educar o teu filho, a identificar as suas dificuldades e as do teu pequeno também. Não adianta a gente querer fazer, né, a coisa tudo muito misturada. Aprendendo novas formas é como eu expliquei há pouco. Não adianta querer desistir logo de cara. Precisa insistir um pouquinho mais, porque tem também todo um processo de adaptação, tá? Então, desafio para o momento: identificar o que precisa ser melhorado
e aprender novas formas para fazer isso, né? E não adianta fazer uma ou duas vezes, é praticar diariamente. Eu trouxe o exemplo da Joana, mãe do pequeno Daniel, né, que sempre ouviu dizer que os meninos não choram, e tomou isso como uma verdade. Por ela ter acreditado muito nisso, lembrando que a Joana é um personagem fictício aqui, tá? Eu estou usando um nome fictício até para não expor ninguém, mas eu estou falando de uma situação real que provavelmente você vivencia na tua casa, e se não está relacionada com o choro em excesso, vai estar relacionada de um outro jeito e você vai conseguir aplicar aí também. Teve alguma dificuldade? Coloca nos comentários, me chama no direct, procura essa ajuda, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês nesse grande desafio mesmo. Mas é importante primeiro identificar o que precisa ser melhorado. Fica muito difícil a gente pedir ajuda quando não sabe o que precisa, né? Então, primeiro é identificar, ok? Para uma pessoa que cresceu ouvindo dizer, né, que meninos não choram e tomou isso como uma verdade, e aí no caso dessa mamãe Joana, né, ela tinha um irmão e ambos cresceram ouvindo esse discurso. E aí ela fala, inclusive, sobre isso, né? O meu irmão foi criado dessa forma e não teve problema nenhum. Então ela está justificando aquilo que ela acredita. Ela está justificando aquilo que ela acredita, né? Simone, eu não tirei isso do nada. Desde criança eu ouço dizer que isso não é coisa de menino. E se o meu filho é um menino, eu quero coisas de menino para ele. Não necessariamente precisa desse jeito, né? Precisa ser dessa forma. Mas aí é tema para outra live, inclusive. Não vamos misturar os assuntos, né? Vamos seguir o passo a passo aqui, porque a gente ainda tem uma série de assuntos para tratar nessa maratona e vamos ter oportunidade de entender, tá, essas ferramentas como um todo, ok? Quando a gente toma algo como uma verdade, a gente aplica como uma verdade. E aí você vai ensinar o teu filho a acreditar naquilo que você acredita. A grande dificuldade é que você foi criada de um jeito, o teu esposo foi criado de um jeito diferente. E é um grande desafio encontrar o equilíbrio entre um e outro, especialmente considerando as necessidades do teu filho, né, que é uma pessoa diferente de vocês e que vem se desenvolvendo numa época completamente diferente daquela em que você foi criança. Por isso é fundamental, né, fazer essa distinção. Não é porque algo deu certo para você quando você era criança que garante que vai dar certo com teu filho. Enquanto você não tiver essa clareza da necessidade do teu pequeno, vai ser muito difícil você conduzir ele para aquele caminho que você espera, né? De que ele seja um adulto saudável, responsável, cheio de, enfim, aquelas características todas que você idealiza para o teu filho quando crescer. Você só vai alcançar isso tudo se você plantar isso hoje, tá? É nesse sentido que a gente vai falando de utilizar novas técnicas, de fazer outras adaptações para que de fato isso funcione para a tua família. E aí lembrando que funciona para um, pode não funcionar para o outro. Ainda que você seja mãe de duas crianças, são duas crianças diferentes. Precisa identificar as necessidades de um e do outro, tá? E aí, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a Joana ficava super irritada quando o filho começava a chorar, e ela usava frases que ela ouvia na infância, inclusive, né? Para de frescura, tá parecendo uma menininha. E como ela tem essa referência, né, de o irmão ouvia tudo isso, foi criado desse jeito, não teve nenhum problema, qual é o problema de eu passar isso para frente, desse jeitinho, com meu filho? Acontece que, diferente do irmão, o filho dela sentia assim, né? Ele foi sendo muito impactado por tudo aquilo que ela dizia, né? Para de frescura, você está parecendo uma menininha. Isso deixava ele muito triste, muito confuso. Ela não estava validando os sentimentos dele, né? E ele com aquela dificuldade de entender o que é que ele estava sentindo.
que as crianças têm essa dificuldade. A gente é que vai ajudando eles a nomear o que sente e como lidar com aquilo que está sentindo. E aí, o que eu sugiro que vocês façam? Né? O melhor caminho de todos é entender como o seu filho enxerga o mundo, sem esperar que ele haja exatamente como você. Aí, Simone, isso parece meio complicado. E eu concordo que é difícil. Uma coisa é você me ouvir aqui, né, agora, e isso fazer sentido para você. E outra é você conseguir e praticar isso no dia a dia. É difícil, mas é possível. Então, se dedique um pouco mais. Pensa na proporção que isso vai ter ao longo da vida de vocês. E quando eu digo de vocês, é da família mesmo, né? Quando você aprende a aplicar práticas educativas, que seja mais funcional, que tenha respeito com seus valores, com tudo aquilo que você acredita, e consegue fazer com que o teu filho siga nesse mesmo caminho, todo mundo sai ganhando, porque você está transformando um ser humano, né? Não é lidar com o problema que está aparecendo aqui e agora, é evitar que problemas maiores apareçam nas próximas fases de desenvolvimento do teu filho. A gente vai tendo a oportunidade de garantir que os nossos pequenos sejam adultos muito melhores do que nós nos tornamos. E sempre há tempo de aprender alguma coisa, tá? Então, seja gentil com você também. Eu sei que é difícil no começo, né? É uma ferramenta, é um jeito novo de educar. E isso leva tempo para vocês se adaptarem, tanto vocês, né, no papel de pais e de mães, quanto para as crianças. Mas é possível, então fica tranquila, confia no processo, faz do jeitinho que a tia Simone está dizendo aqui, que vai dar certo. E aí as dicas de ouro, né? Para quem não teve tempo de pegar o caderninho para anotar, a hora é agora. Tá? Como é que a gente faz isso na prática? Ao invés de repetir frases como engole o choro ou recriminar a criança por estar chorando, a gente acolhe e tenta entender os motivos que a fizeram chorar. E como é que a gente faz isso na prática? Né? Se eu estou dando o exemplo do choro, gente, não é só com o choro que a gente vai lidar. Né? E vocês sabem muito bem disso. Quantas coisas precisa ir lidando aí no dia a dia de vocês? É o choro, é o grito, é a birra, enfim, independente do comportamento que o teu pequeno esteja demonstrando, você vai atuar da mesma forma. Primeiro, identificando o que é que ele está sentindo. Acolhe, né? Então, vamos exemplificar a situação real, tá? Eu vou seguir esse exemplo do choro para a gente não sair muito do prumo, digamos assim, mas você adapta para o momento que você está vivendo aí, combinado? Teu filho está chorando sem parar e você não sabe o que aconteceu, não sabe o que fazer para acalmá-lo. Primeira coisa, filho, eu tô vendo que você está chorando demais, o que aconteceu? Dá uma pausa para ele explicar. Lembrando que quanto menor for a criança, maior vai ser a dificuldade dela falar isso em palavras. E aí a conexão entre vocês é fundamental, né? Tem coisas que nossos filhos não precisam nem dizer que a gente identifica, né? Por exemplo, eu sei que meu filho está com fome e está fazendo birra para não comer. Você sabe, você conhece o teu filho. Então, você vai ajudando ele a entender isso, né? Eu tô vendo que você tá chorando, você ficou chateado porque a mamãe desligou o videogame? Vai dizendo para ele o que você observa. E dessa forma ele vai aprendendo a identificar por ele mesmo o que ele está sentindo. E eu te garanto que nas próximas situações ele já vai conseguir explicar com mais clareza, porque ele vai aprendendo a identificar o que ele sente. Por que é que ele ficou triste? Por que é que ele começou a chorar? Né? E não necessariamente existe o choro só de tristeza, né? Por isso que a gente precisa identificar o que é que aconteceu naquele momento. A gente acolhe, se coloca à disposição, mostra para a criança que você está ali para ajudar,
Você não vai dar bronca pelo que aconteceu, você não está ali para julgar. Se ele quebrou alguma coisa, né, não vai ter uma punição porque quebrou, pode ter sido sem querer. Então, num primeiro momento, aprenda a acolher com carinho, com respeito, porque isso volta para a gente também. Quanto mais respeitosa for a nossa atitude com as crianças, eles respondem dessa mesma forma, tendem a respeitar mais a gente também. Isso é recíproco, tá? E aí a gente falou de identificar, acolher e tem a maneira como lidar com a situação, né? E é quando a gente se coloca no exemplo. Então, primeiro identifica o que a criança está sentindo. Por que ela está se sentindo daquele jeito? O que aconteceu? Coloca isso em palavras. Classifica o sentimento. Isso é tristeza, isso é raiva. Depois de dar nome para a emoção, a gente oferece uma alternativa de como lidar. E vocês podem, inclusive, utilizar as próprias alternativas que vocês, né, já praticam aí no dia a dia. Quando eu estou muito triste, eu quero ficar quietinha no meu cantinho, né? Eu preciso de um tempo sozinha. Eu gosto de chorar, isso me acalma. Eu vou ouvir uma música que coloca o meu astral lá para cima, ou eu como um doce, vou jogar videogame. Cada pessoa vai ter um jeito de lidar com as próprias emoções. E aí o teu desafio é identificar qual é a maneira que o teu filho vai lidar da melhor forma, que não necessariamente vai ser como a tua, né? Você tem um jeito de lidar com as situações, pode dizer para ele como ele lida, mas não dá para ter o mesmo efeito, e é onde a gente vai prestando mais atenção. Lembra da conexão, de se conectar com o teu filho, antes de ensinar, de corrigir, de fazer qualquer outra coisa? É exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. E quanto mais conectada você estiver com ele, melhor vai ser essa conversa. Né? Tanto você consegue entender melhor o que ele está sentindo, o que ele está passando, as necessidades, onde ele precisa de ajuda, como também ele vai aprendendo a entender melhor, né, aquilo que você diz no dia a dia, tá? Então, esse é o conteúdo que eu tinha preparado para hoje, né, para hoje na hora do almoço, porque à noite tem mais. Então, se programe para estar comigo às 20 horas, tá? Às 20 horas tem uma outra live dessa maratona, em que eu vou falar de uma outra temática e que também vai complementando, tá? Quem puder, assista toda a programação. Confere lá no feed, né? Qual é a programação para essa semana e a semana que vem. Então, são 2 semanas de maratona com várias lives para te ajudar a maternar. Hoje eu te ensinei uma técnica em específico, né? Mas que a gente pode ir adaptando para outras situações. E nos próximos dias eu vou trazendo mais elementos para você praticar. E aí poder educar sem pirar. Tá certo? Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui antes de eu encerrar. Não, que bom, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Essas lives realmente não ficarão salvas, tá? Mas eu te convido hoje às 20 horas a estar comigo, porque vem um outro complemento. Quanto mais informações a gente tem, né, mais técnicas a gente vai aprendendo, fica mais fácil de resolver a situação atual. Então, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim no privado, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tá bom? Então, beijo pro pessoal aqui do Instagram, a gente se vê mais tarde. Beijo pro pessoal do Facebook, do YouTube. Gratidão por ter acompanhado hoje. E eu espero que faça diferença aí no dia a dia de vocês, tá? Grande beijo. Até mais.